A graça e a paz a todos, amém? A princípio eu não tinha nenhum sentimento de partilhar a palavra, mas aí foi dada essa oportunidade e aí me veio pensamentos que eu gostaria de deixar para a gente poder meditar, tá certo? Inicialmente eu gostaria de ler o texto de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler em duas traduções, para a ideia ficar bem mais clara. Na King James e na atualizada, que a maioria de nós usamos aqui a tradução atualizada. No celular talvez você tenha King James aí, né? Hebreus 11, versículos 23 e diante. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pela cólera do rei, pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, né? Senhor, nos curvamos diante de Ti, pedimos a limpeza no Teu sangue, festejamos aqui a obra do Senhor, lembrando daquilo que o Senhor fez, lembrando de quem o Senhor é, lembrando do Teu propósito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua obra maravilhosa. Encomendamos aqui a Tua palavra e pedimos que nesse momento tão solene que nós todos estamos vivendo, o Senhor possa nos abrir novamente os olhos para ver o Senhor na Tua palavra, para contemplarmos a Ti, Senhor, e ao Te vermos nós possamos, como Moisés, não ficar amedrontado, nós possamos pela fé nos portar de forma varonil, em pé na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu chamado, colocamos-nos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um momento bastante crítico, talvez em 100 anos, esse é um dos momentos críticos, todos têm falado isso, mas eu quero lhe dizer uma coisa que eu acho que você já sabe, né? O crente sabe de muita coisa por causa da palavra de Deus, que nos foi dada e ela nos abre o caminho, né? Se não sabe, deveria saber, porque o Senhor não ocultou certas coisas para nós. E Ele nos abre, mostrando-nos para nos amedrontar. O Senhor nos mostra para nos amedrontar? Não é para nos amedrontar, não. A gente não precisa ficar com medo, né? Agora, as coisas tendem a piorar, né? Ô Marcelo, está todo mundo falando que a vacina vai chegar. Inclusive, ontem eu vacinei meu pai, né? Ele tem 83 anos. Eu vacinei não, eu levei ele para vacinar, porque eu não vacino ninguém. Eu levei ele para vacinar e fiz a filmagem, mandei para o pessoal e tal. Mas a nossa esperança não é uma vacina. A nossa esperança é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. A nossa esperança venceu a morte, venceu as trevas e nos resgatou. Interessante quando fala aqui sobre Moisés,
a maneira que Moisés reagiu. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é muito importante, sabe, irmão? A gente às vezes, olha, é um título nobre, então, eu não vou, esse título cai bem em mim, filho da filha de Faraó. Sabe que o Egito naquela época era um grande império, uma das grandes civilizações, né? E você tem aí Moisés, que está naquele contexto, habitando ali no Egito. Ele foi tomado das águas, né? Você sabe da história. Foi tomado das águas, ele foi criado pela filha de Faraó. E ele, quando cresceu, a Bíblia diz, pela fé, Moisés, quando já homem feito, ele recusou esse título, porque ele viu algo maior. Quando você vê algo maior, e se a sua visão é clara, você rejeita aquilo que é menor. Então, nossa visão, o que eu quero falar nessa manhã, que eu gostaria de enfatizar para nós, é a necessidade que nós temos de termos uma visão clara, uma visão absoluta, uma visão que nos faz dar direção. Se nós não temos visão, como diz o livro de Efésios, somos crianças, como crianças que elas vão de um lado para o outro. Olha, essa música aqui é melhor, então aí você vai para o lado de lá. Ah, mas tem aquela outra música que é melhor ainda, então você vai para o lado de cá. Então ele fica para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina, diz a Bíblia. Você não tem direção, você não tem um leme, você não sabe para onde vai. Mas quando você tem certeza, quando você enxerga, você diz, eu sei para onde eu vou. Porque o Senhor, Ele te dá essa visão. E aqui mostra muito claro que Moisés, ele viu. Você viu? Parece que ninguém viu aqui. Você viu Jesus ou não viu, irmão? Se você viu Jesus, você não vai ficar abalado. As coisas podem nos deixar abalados, mas a visão de Cristo, ela nos dá um leme, ela nos dá direção, ela nos dá um encaminhamento, ela não nos deixa sem direcionamento. E é isso aqui que você vê na vida de Moisés. Talvez a gente pode voltar um pouco a esse texto, mas agora eu queria ler Lamentações, capítulo 3. Quem foi que escreveu Lamentações? Me ajuda aí. O livro já diz, né? Lamentações de quem? Lamentações de Jeremias. Correto? Estou certo aí? Antes de ler o texto, vamos nos contextualizar aqui, talvez aqueles que não tenham esse conhecimento, sobre quem é Jeremias e em que contexto ele está escrevendo, né? Jeremias, irmão, está no contexto aqui do cativeiro do povo de Israel, e estava tudo destruído lá em Jerusalém. O povo de Israel havia sido levado cativo, e estava tudo derribado, estava tudo acabado. Olha, se você quer saber de alguém que estava sem esperança, vamos dizer assim, entre aspas, que poderia estar sem esperança, era Jeremias. Porque ele estava, olha como ele começa o versículo 3. Eu sou o homem que viu, 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Que situação Jeremias foi levado, né? E agora a gente pode estar vivendo um pouco disso aqui. Através aí da pandemia, algumas situações, nós temos pessoas que perderam irmãos,
mesmo que seja fora da pandemia, a vida humana, ela tem aí os seus altos e baixos, e nós passamos por circunstâncias que nos tendem a deixar sem esperança. E Jeremias estava passando por uma circunstância desse tipo. Ele era um servo de Deus? Era ou não? Rapaz, como é que, com toda a reverência, Deus permite que seu servo Jeremias passe por essa situação de desesperança? Vamos dizer assim, como é que Deus permite, com toda a reverência, nós falamos assim, né? Deus permite que seu servo Jeremias veja a aflição pela vara do furor de Deus. Ele passou por toda essa atmosfera ou circunstância de sofrimento. E você sabe que quando você está no sofrimento, vem um mal que nesse século nosso é a doença do século. Qual é? Me ajuda aí. Quero participar com você, senão você vai dormir. Qual é a doença do século? Cadê o Wilma? Qual é a doença do século, Wilma? Hã? Covid, mas não tem uma outra anterior ao Covid. Depressão. Talvez os dados da depressão são muito maiores que o da Covid. Se nós formos, né? E existe muita doença que é muito maior do que a Covid. Aí não vou entrar aqui nesse mérito, essa coisa política, para politizar. O fato é que a humanidade, ela está sendo provada, e ela está sendo, e os crentes, olha, os crentes estão indo no embalo, no sentido de ser provado também. É verdade ou não é? Os crentes estão sendo tratados. Mas aqui eu quero lhe dizer que quando nós passamos por essa circunstância, o que eu queria dizer é, nós ficamos, de alguma maneira, nós podemos ficar presos a ela. E aqui eu não só posso falar de Covid, não, é todo tipo de infortúnio. O Jeremias, no tempo dele, não tinha Covid. Não teve Covid no tempo de Jeremias. Mas ele passou por sofrimento. Ele disse que ele viu a vara do furor de Deus. Deus estava tratando com ele e também com o povo. E o que acontece? Ele disse, o que será agora? O que é que eu vou fazer? Jerusalém e todo Israel estava debaixo do cativeiro, e o próprio Jeremias escreve que eles iam ficar lá durante 70 anos, que era o tempo que o Senhor determinou que o povo deveria passar lá debaixo do cativeiro em Babilônia, para que ele aprendesse o que tinha que aprender. E é nesse contexto, amado irmão, nesse contexto de escravidão, nesse contexto de circunstância adversa, que Deus deseja que os nossos olhos sejam levantados para cima. Deus quer que a gente tire a nossa cabeça do chão e olhe para cima. O cristão, ele é diferente da galinha da terra. Você sabe que galinha da terra é muito bom. Inclusive, tem gente aqui que só come galinha da terra. É caro, viu? É só babarão. É bom. Mas tem uma coisa que a gente não pode se adaptar a ela. Você já viu como é que as galinhas andam? Como é? Me ajuda aí. Oh, ciscando. E a cabeça fica onde? Para baixo. Deus não quer que o cristão seja como a galinha da terra. Olha, da granja também é a mesma coisa. Da terra ou da granja, nesse sentido, é tudo com a cabeça para baixo. Quando você vê a comparação, em alguns momentos, ele fala de Jerusalém, eu quisera que você fosse como as galinhas que põem, lembra? Os pintinhos, ele faz aquela comparação ali, mas para o cristão, Deus deseja que sejamos como águias. Amém? A águia, ela está com o seu olhar voltado para cima. A águia, ela está com sua visão colocada em Deus. E Jeremias aqui, ele está sendo como águia. Jeremias, no contexto de sofrimento que ele está passando, ele está sendo como águia.
Ele tinha adversidade. Irmão, as adversidades, ela vem de todo lado. Eu não quero me ater aqui ao Covid. Esse momento que a gente está passando, ele é sui generis, porque é uma coisa que a gente está passando no momento. E quando você assiste a Globo, ou a outra também, né? E os noticiários, rapaz, o negócio está brabo. Você vai pensar assim que não tem solução mais, é verdade ou não? A saúde está para entrar em colapso aí, a rede estadual, a rede, me ajuda? A rede privada já colapsou. E eu não preciso te comentar mais não, que você tem um relato aí da próprios irmãos que tiveram lá, né? Ademilton, nesse momento, ele está, até ontem, ele está na UTI do Português, que é um hospital referência nosso, particular, e ele não tem como sair da UTI porque não tem leito na enfermaria. Você ouviu isso? Ou seja, colapsou, não tem vaga. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Nem se você tiver dinheiro, tem onde você ficar hoje. Você já pensou? Você que é barão, está com aquele dinheiro, paga 5 mil do plano de saúde. O que eu quero te falar, meu amado irmão e irmã, é que Jesus já cuidou de tudo. Jesus preparou um leito para você que vale mais do que o da aliança. Oh, Marcelo, ele preparou um leito? Ele preparou mais do que leito, irmão. Ele te chamou para a glória. Você não precisa ficar tremendo. E agora, se eu pegar o Covid? E agora, se eu tiver uma doença? Você não precisa disso. Você precisa confiar em Deus. Você precisa lembrar que é um Deus que cuida de tudo. Deus continua no seu trono, irmão. E a gente não precisa ficar com medo se tem a rede estadual ou federal ou privada, como é que está. Não, Deus está cuidando, irmão. Deus está cuidando. Agora Deus está tirando o grão da palha. Deus está tirando, Deus está pressionando. Então, o Jeremias, ele tinha tudo para ser um homem que abandonou, ele tinha tudo para cair em depressão, na doença do século. Ele tinha tudo para ficar nessa situação. Mas aí o que ele faz? Ele diz assim: eu quero trazer a memória. Aleluia! Traga a sua memória também. Vamos ver, 22. Versículo 20. Minha alma continuamente lembro da minha aflição e do meu pranto, e do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Amém? O que é que te dá esperança? É o noticiário da Globo? É? Se você ficar assistindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, me perdoa a expressão, você vai ficar derrubado, viu? Se você ficar assistindo aquele noticiário pesado. Eu aqui não estou dizendo que não existe Covid, você está entendendo? Eu não estou negando, estou pregando aqui de máscara, né? Não estamos negando isso. Mas se você ficar naquela notícia, você não vai ter esperança. Você precisa trazer à sua mente, a memória é uma parte da nossa mente, correto? Você precisa trazer à memória o que pode te dar esperança. Amém? O que é que vai te dar esperança? O que é que vai me levantar? O que é que vai me fazer olhar novamente? Eu preciso ser como águia. Trazer à memória o que pode me dar esperança. Está tudo ruim, mas Jesus está no trono. Está faltando leito, mas Jesus está governando. O Covid matou meu irmão, mas Jesus continua no trono. Ele não deixou o seu trono.
Mas minha mãe está doente, mas Jesus está governando. Amém? Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada... É interessante isso, né? Misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Cada dia basta o seu próprio... É a Bíblia que está dizendo. Então, cada manhã, uma porção. Toma aí, Rogério. Toma a porção dessa manhã. Me faz lembrar até Luciano. Toma aí, Rogério, essa porção de misericórdia agora pela manhã. Você está indo receber essa misericórdia? Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o quê? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Oh, glória a Deus. Que beleza, né, irmão? No momento que tudo diz não. A minha porção é o Senhor. Eu esperarei nele. Amém? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristece alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Irmão, Deus está tratando conosco. Amém? E Ele está nos fazendo pessoas melhores em Cristo. Não pense você, viu? Você não fique enganado não, viu? Sabe que Marcelo é uma pessoa gente boa. E se tivesse mais 2 Marcelos aqui, iguais a mim, e tivesse 2 de um outro irmão que a gente sempre brinca, o mundo seria melhor. É assim? Não vá nessa não, viu? É furada. Deus não está melhorando o velho homem. Ele nos crucificou com Cristo. Agora, em Cristo, Ele está fazendo um novo homem. Esse aí você pode fé. Porque Ele está trabalhando esse Cristo em nós. Em nós não habita bem algum. Mas, irmão, à medida que a gente se volta para o Senhor, e o Senhor vai trabalhando em nós, então aí há alguma coisa do qual a gente possa se alegrar. Porque não é nós, mas é o trabalho do Senhor em nós. Amém? Então, primeiro ponto que eu queria colocar para você é: tire os seus olhos do Covid-19. Tire os seus olhos das coisas que vocês estão vendo. Porque essas coisas, elas são verdadeiras. Eu não estou negando. Não é o negacionismo que a gente está falando aqui. Mas o que eu estou falando é que acima dessa realidade existe alguém maior. Alguém que está no governo e que está no trono e não dorme, não tira férias, não descansa, está cuidando 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias ou 31 no mês, 365 dias no ano, e não descuida de você. Meus cabelos, eu estou até vendo aí alguma coisa aí para melhorar os cabelos, um óleo de coco, alguma coisa assim. Não tenho dinheiro para ir lá para as Arábias, que meu irmão foi lá para colocar cabelo. Mas mesmo o nosso pouco cabelo que tem, Deus contou. Olha que maravilha. Cada fio, e
diz que está enumerado, olha só, está enumerado, ou seja, isso é o cuidado de Deus, irmão. Não precisa você ficar depressivo, não precisa você ficar com medo, quando você olha para Jesus. Nosso irmão Lázaro está até internado também, né? Mas eu lembrei dele agora. Manda essa depressão embora, lembra? Vai, vai! Não é isso? Então quer dizer, por que quando você olha para Jesus, quando você olha para Ele, tudo passa? Agora, eu não vou entrar no texto, que é um texto longo, mas você lembra desse texto muito bem. Os discípulos no caminho de Emaús, você lembra deles? Eles iam lá conversando com Cleópas e quem? Você não lembra? Eu também não lembrei agora. Um outro discípulo, né? Cleópas e outro, não é isso mesmo? Olha lá para eu não mudar a Bíblia. Então, ia lá conversando no caminho de Emaús, e de repente o próprio Jesus se aproximou deles. Jesus é lindo, né? Paciente, cuidadoso, amoroso. Jesus se aproxima e fala assim: o que é isso que ides falando pelo caminho? Ele diz assim: és o único que, estando em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Pega Lucas 24 e vai me acompanhando aí. Se eu mudar, você vai me corrigir. És o único que, estando em Jerusalém, e não sabe os últimos acontecimentos? E começa a falar. Jesus, aquele que disse que ia fazer, ele ia redimir Israel, e pegaram ele, o crucificaram, e hoje já fazem 3 dias. Há uma palavrinha ali, naquele texto, que o irmão compartilhando aqui, alguns dias, há um tempo atrás, fala que a visão daqueles discípulos, ela estava presa àquela circunstância. Eles tinham um Salvador, eles tinham de fato, mas a gente bota aspas porque na mente dele não era o Salvador. E agora, aquele homem que eu pus toda a minha esperança, em quem eu coloquei a minha fé, em quem eu criei que seria o Salvador, crucificaram. E já fazem 3 dias, no texto não diz isso? Já fazem 3 dias que ele está morto. A última notícia que eu tenho é essa. A última notícia da Globo é bem parecida. E acabou com tudo, vai acabar com tudo. Vai acabar mesmo, mas não vai ser como eles estão pensando, não. Acabou, não tem mais esperança. E aqueles homens ficaram desolados. Mas Jesus estava ao lado deles. Jesus estava lá, irmão. Quando Jesus está ao nosso lado é tão diferente, né, irmão? Eu ouvi um depoimento de um médico, um cardiologista. Eu vou ver se encontro esse videozinho de um médico. E ele fala de uma pesquisa feita nos Estados Unidos com as pessoas que passam pela enfermidade, as pessoas que têm a Cristo e as pessoas que não têm. E aquele homem, ele não necessariamente é um cristão protestante. Pelo que ele falava, ele conhece a palavra. Talvez ele seja uma pessoa católica, do movimento católico, mas ele citou a Bíblia. E ele citou um fato, já comprovado em outras pesquisas, mostrando que as pessoas que passam pela enfermidade, sejam ela qual for, e quando ela tem a Cristo, e quando elas se dirigem a Cristo, quando elas se voltam para Ele, elas podem até chegar ao óbito, elas podem vir até chegar a morrer, mas a qualidade de vida, a vida que essas pessoas têm, é totalmente diferente. Por quê, irmão?
Porque tudo com Jesus é mais fácil. Algumas, um número grande na pesquisa, experimentam a cura. Ele chama de espiritualidade. O mundo, né, fala da fé, ele usa uma terminologia, eu vou entrar na deles agora, viu? Espiritualidade. A fé é a certeza de coisas que se... Me ajuda aí, vai. A fé, vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas não é esse versículo que eu citei, não. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E essa fé, como é que entra? Quando nós ouvimos Deus. Ora, a fé vem pelo ouvir o Jornal Nacional. A fé não vem pelo... Se você continuar ouvindo o Jornal Nacional como você está ouvindo, você não vai ficar bem. Você precisa abrir os seus olhos para ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a sua vida é transformada pelo poder de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, irmão, eles estavam desesperançados, eles estavam acabados. Mas Jesus apareceu para eles. E quando Jesus aparece, tudo muda. Irmão Delcio, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: eu queria estar lá. O próprio Jesus começou a discorrer acerca dele mesmo, do que estava nos profetas, na lei, nos salmos. Imagine essa palavra maravilhosa. O próprio Deus ali com os discípulos no caminho de Emaús, por conta da incredulidade deles, discorrendo sobre o que Deus é e fez na pessoa de Cristo. Eles começam a falar e chega um determinado momento que o Senhor abre os seus olhos. Amém? Podemos ter omitido aí alguma coisa, algum fato, mas a verdade é essa: Deus abre os olhos dos discípulos, e quando eles abrem os seus olhos, ele diz assim: porventura, quando ele falava conosco, não nos ardia o coração? Essa palavra, ela é misturada com fé e se torna uma realidade em nosso interior. E o que acontece? Aí os discípulos mudam completamente, né? Eu vi o Senhor, e começam a testificar da ressurreição do nosso Senhor. Irmão, é exatamente assim. O inimigo, ele quer que nós fiquemos presos à nossa circunstância. E aqui eu enfatizei a questão do Covid, porque esse é o assunto do momento. Mas não é só isso. A depressão é a doença do século. E existem gatilhos dos quais derivam a depressão. Né? A turma que estuda psicologia sabe bem o que a gente está falando de gatilho. São circunstâncias pelas quais essas coisas chegam a nós e ativam um nível ou outro de depressão. Mas eu quero dizer que não importa qual seja ela, a resposta é a mesma. Jesus é suficiente. Agora, nós precisamos, na nossa experiência, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. É isso que eu queria falar para você nessa manhã. Ter os nossos olhos abertos para vermos que nós temos um Deus totalmente capaz de lidar com qualquer incapacidade humana. Nós temos um Deus capaz de fazer
qualquer necessidade que você tenha. Agora, Deus, Ele não é um Deus, como disse o irmão Romeu, um Deus utilitário. Ah, Senhor, eu estou com essa dor aqui, venha fazer aqui. Não é assim. O Senhor deseja que nós o conheçamos. O Senhor quer que nós avancemos em conhecê-lo. E à medida que vamos tendo comunhão com Ele, e que vamos tendo comunhão com a palavra, nós somos curados das nossas mazelas, sejam elas quaisquer que sejam. Depressiva, pecados da carne, violência, qualquer nível de situação. Há uma plena capacidade na pessoa do Senhor para tratar qualquer necessidade humana. Marcelo, como é que eu vou chegar lá? Peça ao Senhor para abrir os seus olhos e você vê-lo. Nós precisamos ver Jesus. Quando vemos Jesus, a nossa vida é mudada. Mas se nós não o vermos, tudo será dificultoso. Se nós não vermos Jesus, irmãos, nós não conseguiremos andar. Se nós não vermos Jesus, nós ficaremos os mesmos os que somos quando nos convertemos. Nós precisamos vê-lo. O apóstolo Paulo diz assim: e também faço esta oração. Isso está lá em Filipenses, mas ele também fala em Efésios capítulo 1, que o vosso amor aumente mais e mais. Para que esse amor aumente mais e mais, como é que vai acontecer isso? E ele fala que haja conhecimento e percepção. É necessário que nós vejamos. Se nós não vermos, não vamos sair do lugar. Há uma necessidade imperativa de visão espiritual. O profeta Jeremias, naquela circunstância lá, na qual estava passando Jerusalém e todo Israel, ele precisou ver que havia misericórdia no Senhor, para que ele e o restante da nação não fosse consumido. Ele precisou enxergar que em Deus está a nossa esperança. E eu queria ler um texto lá em Efésios, que fala desse. Você quer falar alguma coisa, Rogério? Essa experiência dos discípulos no caminho de Emaús, eles iam pernotar no caminho, quando os olhos deles foram abertos, a palavra diz aí que na mesma hora eles encararam a luz e retornaram para Jerusalém. Amém. Ou seja, eles estavam fora do caminho. É isso que você está falando? Eles enfrentaram a noite, né? É. Enfrentaram o medo, né? E foram retornar para a posição que eles estavam. Exatamente. Uma das coisas que a falta de visão nos faz é sair do caminho. Nós precisamos, irmão. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, ó. A tendência das coisas do mundo, elas são que elas piorem. Mas o povo que conhece o seu Deus, o que é que diz lá? Daniel, se tornará o quê? Me ajuda. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você conhece o seu Deus? Você quer que Ele está governando tudo? Pode falar, irmão. Eu não estou tão fortinho assim, não. Pode falar. Não tem vergonha, não. Todos nós somos fracos, viu? Não tem aqui forte, não, viu? Quem é forte é Jesus. Mas o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e ativo. Está falando o seguinte, ó irmão, ó. Você sabe, você já viu crente conseguir dar graças a Deus na morte de um ente querido seu, às vezes de um filho? Você já viu isso, não? Somente em Cristo isso é possível. Agora, o irmão não vai chorar não vai doer o coração? Claro que dói. Claro que dói. Se disser que não dói é porque nós não somos humanos. Nós somos humanos. E o Senhor sabe que nós somos humanos. Que nós temos a dor, que nós temos a preocupação, né? Que nós temos esse sofrimento. Mas nós temos um Consolador dentro de nós. E também temos o Paracleto. Não é isso? Ele está onde?
Ele é tão grande que ele está em vários lugares, né? Mas agora ele está dentro de nós, mas também ele está ao nosso lado. Ô Marcelo, eu sei que está doendo, mas eu te consolo, eu cuido de você. Amém? Esse é o nosso Espírito Santo, que faz parte da obra, da pessoa de Deus que nos foi dada para cuidar de nós e nos consolar. Vamos ler para finalizar Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 15, só para a gente ficar contextualizado. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Interessante, né, irmão, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Irmão, olha aqui, a igreja em Éfeso era uma igreja que alguns irmãos chamam de uma igreja madura, uma igreja que tinha avançado, uma igreja rica, né? Você lembra qual é a igreja lá em Apocalipse que não recebe censura? Filadélfia. Mas você encontra censura em Éfeso? Encontra ou não? Encontra, não tenho medo de dizer não. Tem um porém contra ti, o quê? Que abandonaste o teu melhor amor, ou primeiro amor, né? Tem uma censura lá. Mas essa igreja, ela tinha um padrão elevado. Esse período aqui já tinha passado. E ali, quando é escrito Apocalipse, que é o último livro ali, o que é que acontece? Ela abandona o primeiro amor. Mas, irmão, o que é que eu estou querendo falar com você? É que mesmo essa igreja que tinha um nível elevado, Paulo escreve, olha, eu tendo visto o amor e a fé que há entre vós, eu não cesso de orar por vós, para que o Deus, olha, o Deus de nosso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você está conseguindo me acompanhar? Mesmo essa igreja que tinha um padrão elevado, Paulo está orando por ela, para que o Deus, ele conceda a ela espírito de sabedoria e de revelação. Irmão, se os cristãos em Éfeso precisavam dessa oração e desta revelação, por conseguinte, e que os olhos do coração fossem iluminados, para que eles pudessem ver além do Covid-19, eles pudessem ver o governo de Deus, que Deus é quem manda tudo, e para conhecerem a sua herança, ou seja, tira os olhos da circunstância e coloca em Deus, tira os olhos da sua vida cotidiana e pede ao Espírito Santo para ele colocar em Deus. Se você tiver os olhos colocados em Deus, irmão, sua vida será diferente. E agora você lembra porque Moisés fez aquilo tudo, né? Você lembra agora? Então,
ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abandonou tudo para sofrer junto com o povo de Deus. Entendeu? Esta revelação, amados, nós precisamos ter. E se estivermos andando nessa revelação, nós vamos passar. E o xilindró vai ficar pior ainda. Mas nós sabemos em quem temos. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos conceda a revelação, nos conceda-nos iluminação, para podermos ver mais de Jesus e vermos que essa circunstância que nós estamos passando podem melhorar ou piorar. Isso não nos mexe comigo, porque a nossa visão está em alguém que está acima da vacina. A nossa visão está num Deus que ressuscitou dos mortos, e que ainda que a gente morra, se Ele quiser ressuscitar, Marcelo, vem, volta! Volta. Mas se não quiser que volte, só volte naquele dia. Naquele dia vai ouvir o chamado: volta, Marcelo. Amém? Amém. Você crê? Então por isso é que eu falei. Eu criei, disse Paulo. Por isso é que eu falei. Amados, erga a sua cabeça. Olha para o Senhor. Olha para as palavras do Senhor. Olha para tudo que Deus já te deu em Cristo. Toda a revelação, tudo aquilo que já é nosso em Cristo. E põe os teus olhos marchando em direção a Ele. Ah, irmão, e se a situação piorar? Eu digo para você, vai ficar melhor, que a sua fé vai ficar mais provada ainda. Não precisa chorar. Vai ficar melhor. Vai queimar toda a palha, aí novinha, toda a palha que está aí vai queimar tudo. Aí quando está queimando, você diz: uai, Jesus, mas dói mesmo. A dor existe, mas tem que queimar a palha, irmão, porque naquele dia lá, na glória, só entra ouro puro. Amém? O Senhor trabalhou a pessoa dele em nós, e é isso que Ele vai querer naquele dia na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a avançar, não distrair. Há muitas distrações, tá? Quem sabe aí a gente pode avançar um pouco mais no outro dia sobre esse assunto. Mas que o Senhor nos ajude a avançar. Me chama muita atenção quando a Bíblia diz: porque via aquele que é invisível. Você vê aquele que é invisível? A Bíblia diz assim sobre nós, ó: bem-aventurado os que não viram e creram. Você viu Jesus? Fisicamente não. Mas você creu? Você é bem-aventurado. Já está entrando aí, já está entrando no jogo, ó, com vantagem. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos orar entregando esse tempo e agradecendo a Deus, né, pela sua misericórdia e cuidar de nós. Senhor, nós agradecemos por um chamado tão lindo, Senhor. Nós não temos dignidade nem posição em nós, mas é o Senhor que nos dá esse chamado glorioso. Muito obrigado por tudo. Queremos colocar aqui as palavras que nós falamos, pedir que o Senhor venha tornar ela verdade em nossa vida. Nos faça ter um olhar fixo em Tua pessoa. Não nos deixe distrair com nada, nem ninguém, nem mesmo a nossa circunstância, mas que o nosso olhar seja colocado no Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Aleluia. Irmãos, Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos conceda graça para avançar um pouco mais. Tá certo?